Audiobook Tchau, Querida. O Diário do Impeachment, por Eduardo Cunha com Daniela Cunha. Capítulo 6. Depois do impeachment, a eleição de FHC casada com a do Congresso. Com a abertura do processo de impeachment e o afastamento de Collor, Itamar Franco tomou posse como presidente em exercício e nomeou seu ministério, debaixo de disputas e vetos, como o de Quércia ao nome de José Serra, mas gozava de apoio majoritário no Congresso, que, tendo tirado Collor, não poderia deixar o país à deriva, sem governabilidade. Os primeiros passos de Itamar foram de cautela, pois sabia que teria ainda de confirmar o processo de impeachment no Senado para assumir definitivamente a presidência da República. Ele acabou fazendo com que seu governo, nesse início, fosse na tentativa de agradar aos senadores, dando poder a eles para evitar qualquer reviravolta e, assim, poder consolidar sua gestão. Itamar preferiu adiar mudanças nos escalões inferiores do governo, a fim de não contrariar nenhum senador. Com isso, permaneci mais um pouco na Telerge. Apesar do ódio que estava nutrindo por mim, Itamar preferiu esperar o julgamento do processo de impeachment antes de mexer nessas nomeações. Ele também sabia que a minha presença na estatal tinha o total apoio da Globo naquele momento. O próprio Roberto Marinho havia solicitado, por meio de seu interlocutor junto ao presidente, Fernando Henrique Cardoso, que eu permanecesse ali. Collor, como já dito, articulava sua defesa e tentava, ao mesmo tempo, angariar votos no Senado, onde o senador Ney Maranhão, do PRN, conduzia uma articulação visando obter 1/3 dos senadores, número suficiente para impedir a condenação e restituir o poder a Collor. Toda essa movimentação eu acompanhava por meio do então senador Ideguel de Freitas, do PFL, meu amigo pessoal, que buscava o retorno de Collor e sentia que estava próximo de consegui-lo. Se voltasse ao poder, Collor teria um novo ministério para nomear e o faria, na sua maioria, com nomes de senadores, além de distribuir os cargos federais nos estados a cada senador que o apoiasse. Isso, sem dúvida, seria um atrativo para 1/3 da bancada. Além disso, uma parte deles já estaria desgostosa com o início do governo de Itamar. Os senadores estavam vendo que o consórcio político que ocupava o poder naquele momento era tão grande que seria difícil um parlamentar ter mais poder com Itamar do que teria como Collor. Itamar tinha colocado Gustavo Krause na Fazenda, que depois foi substituído por Eliseu Rezende, que teve de sair devido às denúncias envolvendo a famosa Odebrecht. Nesse momento, Fernando Henrique Cardoso foi para o Ministério da Fazenda, em que acabou lançando o Plano Real. Em breve, ele acabaria se tornando presidente da República, sucedendo Itamar. A economia não ia bem e o processo corria aceleradamente no Senado para acabar logo com o julgamento de Collor. Ele foi marcado para 29 de dezembro de 1992. Exatos 3 meses após a votação na Câmara do pedido de abertura do processo. No caso de Dilma, o tempo foi de 4 meses e meio entre a votação da Câmara e o julgamento no Senado Federal. Antes da abertura da sessão de julgamento, Collor não tinha segurança se havia obtido 1/3 dos votos necessários. Essa foi a condição dos que aceitaram apoiá-lo, de que fossem mostrados os apoiadores reais para que não entrassem em um desgaste, sem resultado favorável, já que apoiar Collor e perder naquele momento seria fatal para algumas carreiras políticas. Sem essa segurança, não tendo os nomes de todos os que o apoiariam confirmados para que fizessem um bloco, Collor percebeu que não teria chance. Optou pela renúncia, única forma de preservar seus direitos políticos.
Com a renúncia de Collor, comunicada no início da sessão de julgamento, esta foi suspensa. Foi convocada uma sessão extraordinária do Congresso Nacional na mesma hora, para a leitura da carta de renúncia e a declaração de vacância do cargo de presidente da República. Chamar Itamar Franco para tomar posse como sucessor de Collor na presidência, logo em seguida em sessão solene. Após a posse de Itamar Franco para complementar o mandato de Collor, até 1º de janeiro de 1995, foi reaberta a sessão de julgamento do agora ex-presidente. Na presidência dessa sessão, o então presidente do STF, Sidney Sanches, submeteu a votos do plenário do Senado a continuidade do julgamento. O plenário então aprovou a absurda continuidade do julgamento de um ex-presidente, que não poderia ser submetido a um julgamento de impeachment próprio dos ocupantes do cargo e não de ex-ocupantes. Ao final do julgamento, a própria pergunta submetida a voto do plenário do Senado comprovava a diferença em relação ao processo de Dilma. Naquela ocasião, perguntava-se se o ex-presidente Collor deveria ser submetido à pena de inabilitação por 8 anos para o desempenho de qualquer outra função pública, tendo por consequência a sua inelegibilidade. No caso de Dilma, o então presidente do STF, Ricardo Lewandowski, no exercício da presidência do julgamento no Senado, admitiu a divisão e exclusão da punição de inabilitação por 8 anos e, por consequência, da inelegibilidade dela. Ele submeteu a votos, de forma isolada, as duas punições, levando à absurda diferença entre os dois casos. Collor foi julgado como um ex-presidente e condenado com a inabilidade, enquanto Dilma foi julgada como presidente e manteve a sua habilitação. Pena conjunta à perda do cargo, conforme dispõe a Constituição. Itamar Franco, oficialmente como titular no cargo, continuou tentando colocar o governo para andar. Teve muitos atritos, já que era contrário ao processo de privatizações. Mesmo assim, avançou e a CSN acabou desestatizada. Foram realizadas eleições para os comandos da Câmara em 2 de fevereiro de 1993. Acabou escolhido o deputado Inocêncio de Oliveira e em 28 de agosto de 1993 do Senado, que elegeu Humberto Lucena. Itamar Franco, já empossado definitivamente, acelerou a troca de todos os cargos de escalões inferiores. Em abril de 1993, pedi demissão da Teleste, preferi sair antes, já antevendo que haveria uma demissão. Eu deveria ter feito isso no momento da renúncia de Collor. Mas, atendendo a pedidos de vários deputados da bancada do Rio de Janeiro, do senador Ideguel de Freitas e de outras pessoas, fiquei mais um tempo. E disso me arrependo até hoje, pois participei por um período de um governo que era fruto daquele impeachment. Itamar Franco nomeou para o meu lugar seu fiel escudeiro e, naquele momento, consultor-geral da República, José de Castro Ferreira, que morava no Rio de Janeiro e queria ficar próximo da família. Ele era um dos que me pediam para permanecer no cargo da Teleste, ou seja, queria era guardar o cargo para ele, evitando que fosse preenchido por alguma composição política e acabasse indisponível. Em 21 de abril de 1993, foi realizado de forma antecipada, já que originalmente a ideia era que ocorresse em 7 de setembro desse ano, o plebiscito previsto em Constituição para decidir o regime de governo, se republicano ou monárquico, e o sistema se presidencialista ou parlamentarista. Com folga, venceram republicano e presidencialista. Caso houvesse vencido o modelo parlamentarista, o destino político do país seria outro. Afinal, essa era a luta da Constituinte. Com a queda de Collor, esperava-se que houvesse uma conscientização de que o sistema de governo estava equivocado e o parlamentarismo seria a solução para se evitar uma ruptura abrupta, como a que havia acabado de ocorrer.
Entretanto, continuavam os candidatos a presidente preocupados mais com seu espaço, com a manutenção de seu possível futuro poder. Assim, todos os potenciais fortes candidatos daquele momento, como Lula e Brizola, além dos principais partidos como PMDB e PFL, defenderem o presidencialismo. Ao lado do parlamentarismo restou o PSDB, que não teve forças para conseguir aprová-lo. Collor era parlamentarista e, se não tivesse sido derrubado pelo processo de impeachment, teria apoiado a escolha do parlamentarismo no plebiscito, o que Itamar não fez. Caso contrário, certamente poderia ter influenciado o resultado, se sua popularidade estivesse em situação melhor. Em seguida, estourou a crise como o já segundo ministro da Fazenda, Eliseu Rezende, denunciado por ter as despesas de uma viagem ao exterior pagas pela Odebrecht. Ele acabou renunciando e Itamar nomeou Fernando Henrique Cardoso para o cargo. Fernando Henrique reassumiu uma equipe para criar um plano econômico. Nascia o Plano Real, lançado em 28 de fevereiro de 1994. Antes, em julho de 1993, havia sido feita a troca da moeda para Cruzeiro Real e o corte de 3 zeros, medida insuficiente para conter a inflação. O plano da equipe econômica comandada por Fernando Henrique consistia em, primeiro, criar uma URV, ou seja, uma unidade real de valor que teria paridade com o dólar. Depois, essa unidade se transformaria em real, a nova moeda, no dia 1º de julho de 1994. Haveria a desindexação da economia, realimentadora da inflação. Com isso, os preços e salários não teriam aumento automático, de acordo com a inflação pretérita. O plano era focado também na redução de gastos públicos e na privatização de estatais, para gerar investimentos e diminuir o tamanho do Estado. A ideia era que um real valeria uma URV e, por consequência, um dólar na data de sua conversão, em 1º de julho de 1994. O Plano Real foi importante para conter a espiral inflacionária do país. Fez com que o Brasil tivesse uma moeda forte e, por consequência, aumentou o poder de compra das pessoas, potencializando o crescimento econômico e o desenvolvimento. Com o real, Fernando Henrique virou uma espécie de primeiro-ministro. Ele comandava o governo de fato. Ao mesmo tempo, ia pavimentando uma candidatura à presidência, mesmo que Itamar não o apoiasse. Não era um governo sem crises a gestão Itamar. Houve até o afastamento provisório do então chefe da Casa Civil, Henrique Argreaves, devido a denúncias. Como elas não foram comprovadas, ele retornou ao cargo. Fernando Henrique Cardoso lançou o IPMF em 13 de julho de 1993. A sigla significava Imposto Provisório de Movimentação Financeira, contribuição que virou de 1º de janeiro de 1994 a 31 de dezembro de 1994, com uma alíquota de 0,25%. A arrecadação desse novo imposto ajudou a consolidar o Plano Real. Depois o tributo voltaria, quando Fernando Henrique foi presidente, chamando então de CPMF. Além das crises do governo Itamar, tivemos uma grande crise no Congresso Nacional, que alteraria todo o quadro político. Após denúncias de fraudes da Comissão de Orçamento da Casa, foi instaurada uma CPMI. Nessa investigação ficaram conhecidos os denominados anões do orçamento, parlamentares, coincidentemente de pequena estatura, que dominavam a comissão de orçamento e recebiam propinas de empreiteiras para a alocação de recursos. Esse escândalo produziu consequências.
6 parlamentares foram cassados e perderam o mandato, inclusive o ex-presidente da Câmara, Ibsen Pinheiro, responsável pelo processo de impeachment de Collor. Além disso, 4 parlamentares renunciaram a seus mandatos para não serem cassados. Outra consequência do escândalo foi a mudança ocorrida na relação do Congresso, dentro da Comissão de Orçamento. A CPMI atingiu o PMDB, já que o maior número de deputados acusados era do partido. Naquele momento, o presidente da CPMI, senador Jarbas Passarinho, transformou-se em candidato à presidência da República. O caso mostrou as mazelas da confecção do orçamento no país, com a atuação das famosas empreiteiras. Relator da CPMI, o então deputado Roberto Magalhães, havia pedido a cassação de 18 deputados, mas parte acabou absolvida. Além da denúncia da roubalheira com o orçamento, as investigações trouxeram à tona até a história do assassinato da esposa de um assessor da comissão. A partir do caso, foram alteradas as regras do Congresso para a Comissão do Orçamento. Seu poder foi reduzido. O escândalo escancarou uma situação política. Parte do Congresso, independentemente de apoiar ou não o governo, mandava no orçamento e, com isso, tinha independência em relação aos governos. Os parlamentares que comandavam a Comissão de Orçamento influenciavam bastante grande parte do Congresso pelo seu poder. Coincidentemente, eram na sua maioria do PMDB, e a maioria deles estava entre os responsáveis por parte importante no processo de impeachment de Collor. Ao mesmo tempo em que a CPMI avançava e as punições iam acontecendo, Itamar ganhava popularidade com a perspectiva de sucesso da economia. Contudo, houve um entrevero no Carnaval de 1994. Itamar resolveu comparecer ao desfile das escolas de samba do Rio, com uma modelo ao seu lado. Ela foi fotografada sem calcinha, o que gerou um escândalo nacional. Itamar quase renunciou à presidência para poder se candidatar nas eleições de 1994 e não ficar sem mandato. Tamanho era o receio do escândalo em que tinha se metido. Com o início da fase principal da edição do Plano Real, a partir de 28 de fevereiro de 1994, a popularidade de Itamar aumentou ainda mais. Todos os seus problemas pareciam superados e ele se transformaria em ator importante no vindouro processo eleitoral. Havia sido feita a revisão prevista na Constituinte para 5 anos após a promulgação da Carta. As mudanças ficaram restritas a poucos temas. Um ponto importante, o mandato presidencial foi alterado de 5 para 4 anos, para coincidir o pleito presidencial com as demais eleições. Com isso, buscava-se evitar a instabilidade criada com a eleição de presidente solteira, como foi a de Collor. Essa tese foi fortalecida depois da vitória do sistema de governo presidencialista no plebiscito de 21 de abril de 1993. É fato que também a perspectiva de vitória de Lula nas eleições de 1994 contribuiu para a aprovação da redução do mandato de 5 para 4 anos nessa revisão. Naquele momento, Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas disparado, o que preocupava os que temiam sua vitória. Fernando Henrique Cardoso renunciou ao Ministério da Fazenda a fim de se desincompatibilizar para as eleições. Começou a costurar a candidatura, mas seu sucesso dependia da continuidade do Plano Real. Ele indicou o embaixador Rubens Recupero como seu substituto. Depois de muitas idas e vindas, Fernando Henrique conseguiu o apoio de Itamar à sua sucessão. Ele montou uma aliança do PSDB com o PFL e o PTB, visando ter maioria no Congresso caso vencesse a disputa eleitoral. O PMDB lançou o ex-governador Orestes Quercia à presidência. Vários candidatos se apresentaram. O PT apostou novamente em Lula, já crítico combatente do governo Itamar e também do Real. O petista compreendeu que o impeachment de Collor fez com que se aglutinassem forças capazes de derrotá-lo nas urnas.
Lula liderava nas pesquisas, mas todos tinham o sentimento de que a alavancagem do real desempenharia o mesmo papel que o Plano Cruzado havia tido nas eleições de 1986. O PT atacava as premissas do plano justamente relembrando o exemplo do Cruzado, que depois daquela eleição acabou sucumbindo e se transformando em estelionato eleitoral, segundo as avaliações posteriores. O candidato petista insistiu nesse discurso, mas viu Fernando Henrique crescer nas pesquisas, na mesma época do lançamento da nova moeda, sinalizando uma virada com a qual Lula não contava. O seu discurso foi ficando ultrapassado, visto que passou a ser oposição à estabilidade econômica e não mais oposição ao governo. O apoio das organizações Globo foi vital para Fernando Henrique Cardoso, tanto na transmissão da Copa do Mundo quanto em seus telejornais. A emissora não cansava de mostrar a novidade da nova moeda, o real. Naquele momento era um ato de governo, mas iria refletir diretamente na campanha de Fernando Henrique. Todos sabiam que ele era o autor do plano e, em seguida, com o início da propaganda eleitoral, seria fácil consolidar isso tudo. Por outro lado, a população, cansada de tantas instabilidades, a política por causa do impeachment e a economia, depois de tantos planos econômicos, bloqueios de ativos e por causa da inflação, viu em Fernando Henrique o potencial de dias mais calmos, controle da inflação e estabilidade política. Tudo isso em um calendário de eleição geral, já que passariam a coincidir as votações para presidente, governadores e Congresso. Fora do governo, mas ainda comandando a economia, Fernando Henrique recebeu do então chefe da Casa Civil a minuta da medida provisória da criação do real. Isso provocou a ira do PT, vendo a máquina trabalhando para a eleição do seu principal adversário. Em represália, o PT voltou a usar o instrumento do impeachment e apresentou um pedido de abertura de processo, por meio do então deputado e hoje senador Jacques Wagner, contra Itamar Franco, rejeitado pelo então presidente da Câmara, Inocêncio de Oliveira. Ao longo do mandato, Itamar sofreu 4 pedidos de impeachment, nenhum teve aceitação e andamento. Essa eleição foi marcada pela crise dos candidatos a vice. Tanto Fernando Henrique Cardoso quanto Lula tiveram de substituir os seus companheiros de chapa, respectivamente os então senadores Guilherme Palmeira e José Paulo Bissol. Pesavam denúncias contra ambos. Acabaram substituídos pelo então senador Marco Maciel e pelo então deputado Aloísio Mercadante. Em setembro de 1994, outra crise quase abalou a campanha de Fernando Henrique. Foi quando o então ministro Rubens Recupero foi gravar uma entrevista para a Globo, com o repórter Carlos Monforte. O áudio de uma conversa preliminar à entrevista vazou. Recupero dizia, abre aspas, no fundo é isso mesmo, eu não tenho escrúpulos, eu acho que é isso mesmo. O que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde, fecha aspas. O incidente obrigou Recupero a deixar o governo, substituído pelo então governador do Ceará, Ciro Gomes, o 5º ministro da Fazenda de Itamar em 2 anos de governo. Em 3 de outubro de 1994 foram realizadas as eleições e a 25ª eleição presidencial brasileira terminaria com a escolha de Fernando Henrique Cardoso, com maioria absoluta dos votos em primeiro turno. O presidente eleito ainda conseguiu maioria parlamentar no Congresso Nacional para aquela que seria a 50ª legislatura, com mandato de 1º de fevereiro de 1995 a 31 de janeiro de 1999. O PMDB manteve a maior bancada da Câmara dos Deputados, com praticamente o mesmo número de 1990, 107 deputados, apesar do baixo rendimento da candidatura de Orestes Quércia. O partido também elegeu 8 governadores. A chapa formada por PSDB, PFL e PTB elegeu 184 deputados, 22 senadores e 9 governadores.
com a vitória nos maiores centros e de partidos que iriam compor sua futura base parlamentar. Fernando Henrique conquistou uma maioria confortável, tanto no Congresso quanto entre os governadores. Restaram ao PT apenas 2 governadores, 4 senadores e 50 deputados. O segundo turno das eleições consolidou a vitória de Fernando Henrique Cardoso, em termos absolutos de votos, já que seus aliados venceram as disputas nos estados principais de maior número de eleitores, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com base nesse quadro amplamente favorável, a situação de Fernando Henrique era bastante diferente da de Collor, que havia sido eleito em uma eleição solteira. Nunca tivera maioria congressual e, na disputa eleitoral seguinte, viu seus aliados perderem em número absoluto de votos no país. Fernando Henrique reuniu todas as condições favoráveis. Ele jamais estaria em risco de sofrer um processo de impeachment e ainda teria maioria confortável para realizar grandes reformas que dependessem de emendas constitucionais, cuja aprovação exigiria quórum qualificado de 3/5 em cada casa do Congresso Nacional. Mas Fernando Henrique deturpou o processo em seu primeiro mandato. Em vez de consolidar a estabilidade política do país, usou a maioria conquistada para o confronto dessa estabilidade, ao patrocinar a emenda constitucional que permitiria sua reeleição, assunto do próximo capítulo. Essa mudança teve implicações, como veremos no processo político futuro. E se você gostou desse audiobook, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Continue ouvindo a continuação desse livro, acessando o link na descrição desse vídeo. Gratidão a todos.